Um novo tempo eu sei pra mim. Aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, ó Deus. Aplaude, glorifique e exalte o nome do Senhor. Aleluia. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que foi pago na cruz do Calvário. Quem era você sem Jesus, querido? O que era a nossa vida sem a manifestação da graça de Deus? E quem é você hoje? O que Deus fez na tua família? O que Deus fez no teu lar? O que Ele fez dentro da tua casa? Nós temos motivos de sobra para levantar as mãos aos céus e declarar: graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagou. Nós te damos, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus. Que por mais que nós venhamos passar por intempéries ou adversidades, a graça de Deus se manifesta na nossa vida. E nós vamos declarar através desse hino que graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que foi pago. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Ele lavou minha mente e coração, me deu perdão, Ele restaurou-me. Vamos exaltar a Ele. Diga e declare: digno é o Senhor. Ele é digno. Sobre o trono está, soberano Criador, consente te adorar. Eu elevo as minhas mãos. Ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas olha que gostoso ouvir isso. Mas ressuscitou, digno pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão.
mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Você pode fechar os seus olhos aí nesse momento? E você não precisa que alguém peça para você adorar o Senhor, porque isso já vem dele. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida nesse momento. Comece a exaltar e a glorificar ao Rei que vive para todo sempre, ao soberano, eterno e criador, ao Deus imutável, provedor, ao que era, ao que é, ao que há de vir, ao Senhor, o supremo Deus, o leão da tribo de Judá, aquele que está acima de todo nome, o Senhor dos senhores, o médico dos médicos. Você pode levantar suas duas mãos aos céus. Os cravos em tuas mãos. A igreja. Graças eu te Declara, igreja. dou, ó meu Senhor. Me deu perdão, Restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor. Chagassuri canta labagassora mandarás. Sobre o trono. Ragassuri ponaracussuri nem candara mandarabassou. Soberano. Ramandarabachoro colomandarabasui cantarabassai. Vou sempre te adorar. Você que tem alguma enfermidade, coloque a mão aí agora. Coloque a mão na tua enfermidade aí, se fosse possível agora. Coloque a mão aí agora. Chama suricandere rasalagasu biaragas. Chamando orogo subiri revessa mandagas. Labagacha gassa que devas. O Espírito Santo de Deus está aqui curando nesse momento. Se você tem algum problema no rio, o Senhor te cura agora. Sinta a cura aí agora. Sinta o Espírito Santo de Deus te tomando pelas mãos aí agora. Sinta aí aonde você está o poder do Espírito Santo de Deus. Problemas na coluna, problemas nos ossos, artrite, dor constante de cabeça, receba a cura agora em nome de Jesus. Receba a cura agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a cura agora. Receba a cura agora. Pode fazer aquilo que você não fazia. Receba a cura agora. Receba a cura agora. Receba a cura agora. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda mais forte, querido. Aplauda aquele que vive e reina. Aleluia. Oh. Aleluia. Amande shai suikandeba. Sidede kandala masuliadaga.
Amadarabassuriô, derecandaramasora, gassurianderebestereasi. Aleluia! Querido, dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Aquele que está sentado num alto e sublime trono é o que está passeando e curando no meio da igreja. Aleluia! Levante suas mãos aos céus e declare: ao que está sentado. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus nesse lugar, querido. O trono e ao poder, Alanas e alagassé. seja o louvor. Ao que está Sentado num alto e sublime trono. no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, Seja a honra, seja a honra e toda a glória. seja o domínio dos séculos dos séculos, Seja a honra, seja a honra, e toda a glória. seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, calma ceia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, calma ceia por ti. Aleluia. Nesse momento nós vamos cantar novamente. E eu queria que os irmãos que estão desse lado aqui, à minha direita, vocês dessem as mãos. Enquanto esse grupo de irmãos vai louvar, vocês vão buscar a presença de Deus. Aleluia. Isso, dê a mão para a pessoa que está ao teu lado. Dê a mão para a pessoa que está ao teu lado, isso. Enquanto os irmãos desse lado aqui vão exaltar e glorificar o Senhor, os irmãos à minha direita vão buscar a presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Ao que está, o meu lado esquerdo declare: ao que está sentado. Os irmãos à direita, adorem e busquem a presença de Deus. Sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor, Seja a honra, seja a
seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. declare. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. A igreja agora, da sua maneira e do seu jeito, querido, busque a presença de Deus. Enquanto os instrumentos vão continuar tocando, você tem a liberdade para adorar a Deus. Ministério Azaf também busque a presença de Deus. Desde lá de cima onde está o Renan, todos nós vamos ter um minuto de oração aqui agora, de buscar a presença de Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito do vivo Deus, Espírito de Deus, aleluia. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Você pode aplaudir Jesus. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aplauda Ele, glorifique o nome dEle, aplauda Ele, somente a Ele, sinta a majestade, a glória e o poder, a unção que vem de Deus, poderoso Deus. Aplauda mais forte, querido, aplauda esse Deus mais forte.
Aleluia! Oh! Aleluia! Pega o teu dízimo, a tua oferta nesse momento. Mesmo jeito que você tem adorado ao Senhor. Pega a tua oferta, o teu dízimo. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Presbítero Gilmar. Quem está vivo, diga amém. Quem está vivo, diga amém. Não está muito vivo não, hein? Quem está vivo, diga amém. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por nos abençoar. Senhor Deus, por nos abençoar. Continua visitando a nossa família e provendo a nossa vida financeira, em nome do Senhor Jesus. Eu queria pedir para os diáconos, vamos fazer algo diferente aqui, que ficassem aqui na frente, e você vai trazer a tua oferta, o teu dízimo aqui, na frente do altar, declarando que grande é o Senhor. Ele é grande, e não existe nenhum Deus igual ao nosso Deus. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. As irmãs declarem. Ele é grande, é o Senhor. Tá fraquinho, irmãs? Temos a vitória. E que nos ajuda. Nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos. todos juntos declarem. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és Deus eterno sobre toda a terra e céu. Os homens declarem. Ele é grande, é o Senhor e muito digno de louvor. na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande todos juntos. Ele é grande, É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda. que nos ajuda contra o inimigo. Então por isso diante dele nos prostramos, adoramos. queremos O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, só as vozes declarem. Queremos o teu nome engrandecer e
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Isso é a última vez, bem alto, só as vozes. Queremos O teu nome engrandecer e agradecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. pois só tu és. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Toda a glória para Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Queridos, eu tenho aqui avisos. Aqui sábado, dia 18, haverá o Lava Rápido, a partir das 7 horas da manhã. Sábado 18, dia 18. Amém, os irmãos estão avisados. Tragam seus carros para serem lavados. Os jovens estarão fazendo esse trabalho para arrecadar dinheiro. Aleluia! Arrecadar dinheiro para os eventos que se procedem. A irmã Joelma, ela está agradecendo. Ela pede oração e agradecimento pelo um grande livramento. Veja que vazou gás na sua casa, a mangueira estourou, inundou a casa de gás. E ela chegou e acendeu a luz, ligou o interruptor. Isso, irmão, causa uma enorme explosão. É uma ignição. Num lugar onde há gás, a explosão é certa. Mas Deus deu livramento. Glória a Deus. Aleluia. O irmão Renan, ele pede oração pela esposa Jaqueline, que está fazendo aniversário hoje. Glória a Deus. Irmã Jaqueline, parabéns. Estaremos orando já. E aqui também o irmão Anderson Rogério, ele pede oração pelo irmão da Cristiane, que está enfermo. Também estaremos orando por esse que está enfermo. E um aviso aqui também, que o irmão Abner, ele pede oração pela família da Elaine, pois hoje a sua mãe Neuza faleceu. Ela estava com câncer, a igreja já estava orando, mas aprove a Deus recolhê-la. Nós somos como rosas no jardim de Deus, e Ele escolhe a hora, Ele recolhe a hora que Ele quer. É mesmo? Estamos na mão do Senhor. Nós pedimos, mas como nós dizemos todos os dias em nossas orações, seja feita a sua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. E assim foi da vontade de Deus. Nós vamos orar para que o Senhor conforte o coração dos familiares. A separação, a dor é muito grande. Só o Senhor pode consolar um coração nesse momento. Amém, queridos? Curva o seu semblante e vamos orar. Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Tu és o nosso Deus, a quem adoramos, louvamos com alegria, Senhor. Bom estarmos aqui, sentir a Tua presença. Oh, Senhor, é tão notória a Tua presença em nosso meio. Nós estamos alegres e pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pelo livramento que o Senhor deu. Nós agradecemos pela vida da Tua serva Jaqueline, que está fazendo aniversário hoje. Nós pedimos, Pai querido, pelo irmão da Cristiane, que está enfermo.
crendo que o Senhor já está tomando providência. Nós já agradecemos. E por último, Pai, pedimos pela Elaine, pela sua família. Senhor, somente Tu, ó Pai, pode consolar estes corações. A separação dói muito. Mas o Senhor, Pai, o Senhor sabe, Pai, somente Tu podes massagear e trazer um carinho e um consolo. Nós te pedimos, em nome de Jesus, e somos gratos por tudo, hoje e sempre. Amém. Podeis assentar, queridos. Louvado seja Deus. Nós vamos ouvir a palavra de Deus hoje pelo servo do Senhor, Danilo, é isso? É o Danilo que estará trazendo a mensagem ao nosso coração. Nós vamos estar atentos para ouvir aquilo que o Senhor colocou no coração do seu servo. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Antes de mais nada, eu gostaria de chamar as crianças para orarmos por elas. Quero pedir aos irmãos que estendam as vossas mãos para nós estarmos orando por essas crianças. Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus, que nos chegamos a Ti em oração e queremos Te dar graças, ó Pai, porque a Ti agradou, Senhor, trazer estas crianças à Tua casa para lhes ensinar o caminho da vida eterna. Pedimos ao Senhor que eles não se esqueçam dos ensinamentos, ó Pai, que serão lecionados nessa noite. Que as Tuas palavras fiquem gravadas em seus corações e que quando eles crescerem jamais se desviem dos seus caminhos. Em nome do Senhor Jesus te suplicamos nessa noite. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, tem sido ótimo estar esses dias aqui com vocês. Tem sido dias de oração que o Senhor nos tem proporcionado. É uma pena que está acabando. Na sexta-feira nós estaremos. Estejam certos de que foram momentos maravilhosos aqui com vocês. E que nós levaremos boas recordações para o Rio de Janeiro e com certeza ansiaremos nosso retorno a Cosmópolis para rever os irmãos e matar as saudades que já estão em nossos corações. O Senhor é bom, disse o reverendo Ronald Lidori em uma de suas mensagens, que tudo que é bom vem de Deus, e essa é uma verdade inquestionável. Tudo que é bom vem de Deus. E eu gostaria nessa noite que você abrisse comigo a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Atos 14, a partir do 19, versículo 19, nos diz: Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-no por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos
levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Versículo 22. Fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Curve a sua cabeça e estaremos orando ao Senhor. Pai eterno, em nome do Teu Filho Jesus, que mais uma vez me chego a Ti em oração, Pai, quero agradecê-lo a leitura da Tua palavra que já foi feita e me entregar a Ti, Senhor, reconhecendo a Tua majestade diante da minha insignificância. Importa que o Senhor cresça e que eu diminua, que a Tua palavra, que é infalível, que é viva e eficaz, penetre em nossos corações, como uma espada de 2 gumes, Senhor, e que nós, nessa noite, possamos ser inflamados pelo Teu Espírito Santo, a perseverar na fé que uma vez foi confiada aos santos, em nome de Jesus, amém. O livro de Atos é um livro extraordinário. Ele é conhecido por nós como Atos dos Apóstolos, mas seria melhor, um título mais adequado para ele seria Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, porque o agir do Espírito Santo na vida dos apóstolos, no início da igreja, era algo extraordinário. No livro de Atos nós vamos encontrar momentos extraordinários do agir do Espírito Santo. Nós vamos ler a ascensão de Jesus, a descida do Espírito Santo, o sermão de Pedro, o qual 3.000 almas se converteram. Que sermão maravilhoso! Muitos pregadores desejariam a unção de Pedro, que estava sobre Pedro nesse dia. A comunhão dos cristãos, como era, eles partilhavam do pão, da comunhão, das orações, eles estavam unidos em Jesus, momentos maravilhosos. No livro de Atos também está escrito os milagres e maravilhas realizados pelo Espírito através dos apóstolos. É um livro maravilhoso e cheio de histórias que nos cativam e que nos deixa um gosto de quero mais, e pedimos que o Espírito Santo se manifeste como nos dias antigos, em nossos dias. Mas também não devemos esquecer ou deixar de lado momentos ruins que esses apóstolos e os primeiros discípulos passaram. E essa história, essa experiência que eles passaram servirão para nós hoje, assim como serviram para os cristãos antes de nós e para os cristãos que estarão por vir. Há momentos também no livro de Atos, encontramos momentos de perseguição, sofrimento e morte. O livro de Atos relata Pedro e João sendo presos, no capítulo 4, versículos de 1 a 3, e capítulo 5, de 17 a 18, relata também a morte de Estevão, como ele foi apedrejado, relata a perseguição à igreja. No capítulo 8, a morte de Tiago, o apedrejamento de Paulo, e eu gostaria que vocês me acompanhassem nessa leitura, que será de grande valia para nós hoje. Eu gostaria que nós pensássemos um pouco e lêssemos o relato da morte de Estevão. Atos capítulo 7, versículo 59. Atos capítulo 7, versículo 59, nos diz: e apedrejaram a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. O que eu quero trazer na noite de hoje é alertá-los de que as adversidades fazem parte da vida cristã. E se você é um cristão há um certo tempo, você já percebeu que
a vida cristã não é muito fácil de ser vivida. E muitas pessoas que se convertem ao cristianismo, depois de um certo tempo, que as provações vêm, os sofrimentos vêm, elas não suportam e não têm estruturas para suportar. E elas fogem da fé cristã. Mas nessa noite eu quero com vocês meditar na experiência e nos exemplos de pessoas que passaram por sofrimentos que no momento em que eles estavam passando, eles receberam forças do Senhor para suportarem firmes. E essa é a minha oração hoje. Há momentos em nossa vida cristã que nós seremos tentados a desistir. Não é fácil ser um cristão. Ainda que nós não vivamos em um país que persegue os cristãos, nós padecemos de sofrimentos de outros gêneros. Muitas vezes por falta de emprego, por questão de ser um cristão. Muitas vezes por ser ignorado pelos nossos vizinhos. Ou até mesmo por questões da vida. Nós sofremos sim por enfermidades. Nós sofremos com os nossos parentes, que muitas vezes não abraçaram a fé como nós. Lembre-se que os sofrimentos, as adversidades fazem parte da vida cristã. E não desanime quando você for provado. Estiver em momentos como esse de sofrimento. É isso o que o Senhor tem para nós nessa noite. Após a morte de Estevão, iniciou-se uma grande perseguição à igreja. O capítulo 8, a partir do 1, nos diz: E Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para as regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Essa era a realidade da vida dos primeiros cristãos. E é notório que desde o início a igreja já começou nesse ambiente, um ambiente de sofrimento, de perseguição. E é algo que não se tem falado em nossos dias. O que nós devemos dar prioridade em nossa era pós-moderna é voltar aos princípios do cristianismo, que temos fugido dele, e estar alicerçados na fé cristã, tendo como base o exemplo de homens e mulheres fiéis que foram perseguidos desde o início até o fim das suas vidas. Atos também revela e relata a morte de Estevão, a morte de Tiago, capítulo 12, versos 1 e 2. Atos 12, versículos 1 e 2, nos diz: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja e os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Tiago, irmão de João, é o único apóstolo que está relatado aqui em Atos. Os outros discípulos e apóstolos, o livro de Atos não relata como eles morreram. Mas veja que dá a entender que ele foi decapitado. E a morte dos outros apóstolos não foi muito diferente da vida do Tiago. E é notório que desde o nascimento do cristianismo até hoje os cristãos passam por sofrimentos. E Jesus alertou a Paulo: eu lhes mostrarei quanto lhes importa padecer pelo meu nome. Tiago, Paulo, Estevão, Pedro, Bartolomeu, André, todos eles morreram como mártires da igreja. Todos os apóstolos, exceto João, o apóstolo João,
o escritor de João, do Evangelho de João, das 3 cartas e do Apocalipse. Veja que Paulo também morreu degolado pelos romanos. A tradição afirma isso. Mas Jesus já havia alertado sobre essa situação, sobre o fim de Paulo. Como seria a caminhada cristã que ele havia de percorrer. Vejamos um pouco da experiência de Paulo em 2 Coríntios. 2 Coríntios 11. Segunda Coríntios 11, versículo 24. Segunda Coríntios 11, 24 diz: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores. Há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me infame. É importante nós vermos esses relatos bíblicos, porque o evangelho que é pregado em nossos dias é um evangelho de facilidades. Pouco se fala sobre as dificuldades da fé quando se expõe o evangelho a um descrente. Nós sempre usamos jargões, dizendo: venha Jesus, pare de sofrer. Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Jesus te ama e quer te levar para o céu. A sua vida irá mudar, a sua história vai mudar. E as pessoas abraçam a fé, esperando que todos os seus problemas se resolvam. E quando eles abraçam a fé e sentem a alegria da salvação, eles estão na casa do Senhor e veem um Deus maravilhoso, ouvem falar dos seus prodígios e maravilhas. Eles estão com seus ânimos à flor da pele, esperando que tudo aquilo, todos os milagres aconteçam em sua vida. Mas a realidade do dia a dia da vida de um cristão não é muito fácil de ser vivida, como já disse. É preciso alertar aqueles que vêm a Jesus, alertá-los dos sofrimentos que irão vir. Assim como Jesus não deixou Paulo cego às questões futuras e às perseguições que estariam por vir. Jesus o alertou dizendo: ele padecerá pelo meu nome, e eu lhe mostrarei quanto há de padecer pelo meu nome. Isso não é um privilégio só do apóstolo Paulo. É um privilégio meu e seu. Em Atos relata que os cristãos, eles sentiram alegria em sofrer perseguições pelo nome de Jesus. Mas essa não é a realidade em nossos dias. O evangelho que é pregado na televisão é um evangelho feito em micro-ondas. É algo instantâneo, é algo que você paga uma oferta e a partir daquele momento, usando a sua fé, todos os seus problemas se resolvem. É vergonhoso vermos o evangelho tal como é pregado nos dias de hoje.
Eles não sentem o regozijo de serem perseguidos. O livro de Atos, ele relata que, mesmo sendo perseguidos, eles não paravam de anunciar o reino de Deus, de anunciar o seu Salvador. Eles não paravam de estar reunidos em oração, mesmo sendo maltratados, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo mortos. Eles não consideraram a sua vida preciosa, mas eles estavam dispostos a entregar a sua vida por Jesus, porque outrora eles estiveram com o Mestre, e o Mestre já tinha os alertado, dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que significa a cruz para nós? A cruz tem sido deixada à beira do caminho, e nós temos tomado atalhos para chegar ao final da caminhada. Não se furte do privilégio de padecer por Jesus. Sinta regozijo quando você for perseguido pelo nome do Senhor. Sinta regozijo ainda que você padeça por um sofrimento familiar ou uma enfermidade, e você orou e o Senhor ainda não lhe respondeu. Saiba que o Senhor tem planos bons para você, e ainda que a cura não venha, regozije-se nisso. O apóstolo Paulo estava ciente das perdas do Evangelho. E aqui está mais um relato das experiências de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4. Versículo 9 diz, 1 Coríntios 4, 9, diz: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nós fatigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não é impressionante que os pastores e pregadores modernos raramente leem esse texto? Eles vendem um evangelho de prosperidade, de tudo que é bom, de felicidade e tudo maravilhoso nessa terra, mas eles não usam textos como esse. E são textos maravilhosos, sabe por quê? Eu não preciso ser um médium ou um adivinho aqui nessa noite para lhe dizer o quanto você sofre, porque eu sei que cada um de nós sofremos, assim como eu sofro, tanto quanto você sofre, alguns mais, outros menos, alguns suportam mais tempo, outros poucos suportam, e o Senhor sabe a limitação de cada um. Mas a realidade da nossa vida é que ela não é feita somente de vitórias. Como diz um hino moderno, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória, só vitória. A luta acabou, a prova foi embora, agora é só vitória. Será que é verdade tudo isso? Será que nós não temos mentido quando cantamos? Um sábio pregador disse certa vez que a hora que os cristãos mais mentem é a hora que eles cantam.
porque eles estão cantando e aquilo não é uma realidade em sua vida. Quantas vezes cantamos: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. E o próximo hino diz: restitui, eu quero de volta o que é meu. Temos que decidir se nós abrimos mão ou se queremos que Deus restitua. Que nós pensemos aquilo que estamos cantando para não cairmos no erro de mentira em nossos cânticos, em nossa adoração ao Senhor. Temos que pensar: o Senhor nos fez seres racionais. A fé não está separada da razão. A fé pensa. Se você gosta de ler, eu quero indicar um livro do John Stott, Crer é Também Pensar. Leia esse livro. São momentos em que nós estamos orando ao Senhor, usando jargões que ouvimos outros falarem, outros cantarem, e não pensamos no que estamos falando. Eu quero convocar a igreja do Senhor Jesus a pensar naquilo que canta e a pensar naquilo que fala. Os apóstolos do Senhor Jesus, todos eles foram martirizados, exceto João. Um outro livro bom para se ler, o livro dos mártires. Procure esse livro. O Adriano está aí, ele pode vender ele para você. O livro dos mártires. Os mártires do Coliseu são livros extraordinários. Não conta-se fábulas, conta-se experiências reais. São histórias. E você verá como foi o início do cristianismo. E você poderia fazer a comparação com o cristianismo que estamos vivendo hoje. O apóstolo João tinha um discípulo chamado Policarpo. Policarpo foi extraordinário, assim como os demais da sua época. Diante do imperador, ele estava para ser julgado, e o imperador lhe disse para negar a sua fé e blasfemar contra Jesus. Negue a Jesus, pare de pregá-lo, blasfeme contra esse nome. E Policarpo, com o rosto sereno, tranquilo e em paz no seu coração, ele disse: como negarei ao Senhor que nunca me fez mal algum? Há 85 anos tenho servido a Ele e nenhum mal me fez. Como posso blasfemar o seu nome? E o imperador lhe disse que se ele não blasfemasse e não negasse, ele seria jogado na fornalha, vivo. E ele disse ao imperador: este fogo só estará sobre o meu corpo pelo menos uma hora. Mas, ó imperador, você conhece o fogo que não se apaga, o fogo da justiça de Deus. Ele não se apagará, ele estará perpetuamente aceso. Faça comigo o que desejar, eu não negarei o meu Senhor. Não é impressionante uma fé como essa? Que essas experiências, elas possam nos constranger a retornar ao cristianismo bíblico. Não que nós estejamos completamente vivendo um evangelho de fábulas, mas há coisas que nós precisamos voltar e repensar. Há experiências de homens e mulheres fiéis que passaram por essa terra, que serve de grande exemplo para nós. E eu quero, junto com vocês também, ver o texto de Salmos 88. É curioso que o livro de Salmos é repleto de orações angustiantes, é repleto de situações onde os escritores, eles relatam ali os sofrimentos da vida.
O livro de Salmos também tem muito a nos ensinar. E eu quero tomar como exemplo somente o Salmo 88, que nos diz: olhe a oração que ele faz ao Senhor. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo a Ti, diante de Ti. Chegue a Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida jace à beira da morte. Estou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem forças, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados nas tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso, e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia, venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. O resto desse salmo, continuando esse salmo, iremos perceber que não cessa o clamor por aqui. Vai até o versículo 18, e ele clamando e se lamentando pela sua situação. E o que aparenta nesse salmo é que Deus não está ouvindo as suas orações e não está respondendo às suas orações. E é a situação que muitas vezes nos deparamos. Passamos por momentos onde parece que Deus não está ouvindo as nossas orações, e as nossas orações não são respondidas pelo Senhor. Mas isso significa que Ele nos desamparou? Jamais. O salmista está aflito, e ele pensa que o Senhor o desamparou. Mas o Senhor nunca abandona os seus. O Senhor nunca nos abandona. Creia nisso. Aquele que falou, Ele não volta atrás. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Ele não volta atrás daquilo que Ele falou. Deus tem trabalhado em nossas vidas também no silêncio. Não é somente falando que Ele está trabalhando em nossa vida. No silêncio, Deus trabalha em nosso caráter. O exemplo de Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O exemplo de Jó é um exemplo extraordinário para nós, e que vale a pena nós lermos Jó, o capítulo 3. Uma vez eu já li esse texto, e eu usei o exemplo de Jó para uma pessoa, e ela disse que Jó era de outro planeta. Jó não era ser humano. A paciência que ele teve não se encontra em ser humano algum. Mas eu lhe digo, para que nós leiamos o capítulo 3 de Jó, e vejamos qual foi a reação de Jó diante das aflições da vida. Lembremos que Jó perdeu seus bens materiais, toda a sua família, sua saúde, o prazer na vida e a vontade de viver. Jó capítulo 3, versículos 1 e 3 diz, 1 ao 3. Depois disso, Jó passou a falar e amaldiçoou o seu dia natalício, o dia do seu nascimento. Disse Jó: pereça o dia que eu nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Versículo 11. Por que não morri na madre? Por que não expirei ao sair dela? Versículo 20 e 21.
Porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem. Eles cavam à procura dela mais do que tesouros ocultos. Veja a situação em que Jó estava passando. Muitos de nós pensávamos que ele foi um homem que ficou firme até o fim e jamais esteve desgostoso com a vida. Mas olhe Jó 3, Jó capítulo 3. Ele suportou até um certo momento, mas chegou um momento em que ele entrou em depressão profunda, pedindo a morte, cavando à procura da morte mais do que tesouros e riquezas, e ela não vinha. Você já passou por isso? Muitos vão temer e dizer, se eu falar que já passei por isso, vão dizer que eu estou endemoniado, ou eu não sou salvo. Mas Jó era salvo, e a Bíblia não diz que ele tinha demônio. Mas ele passou por situação em que nós também passamos, claro que em uma proporção maior a que nós passamos. Mas cristãos também passam por momentos obscuros em sua vida, em momentos de trevas. Mas a diferença é que o Senhor está com eles. O Senhor está contigo, meu irmão. O Senhor está contigo. Elias entrou na caverna e entrou em depressão lá, não queria mais sair de lá, mas o Senhor estava com ele. Jeremias também se lamentou e pediu a morte, mas em um certo momento, Deus lhe falou: por que estás abatido, Jeremias? Porque você está afligido em correr com homens, virá um momento em que você terá que competir com cavalos. E o que será de ti? O Senhor jamais nos abandona. E certamente virá dias de adversidade em nossa vida, como diz o Salmo 27. O salmista Davi diz: o meu prazer é estar na casa do Senhor. Eu almejo estar na casa do Senhor todos os dias, para que no dia da adversidade Ele me oculte em seu pavilhão. O dia da adversidade chegará em nossos dias, mas não tema esse dia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Essa deve ser a nossa oração. O exemplo de Jó serve para os nossos dias hoje. Mas é interessante que, ainda que amaldiçoando o dia do seu nascimento, ele continuava firme e confiante no Senhor. Veja Jó 19. Jó capítulo 19. Jó capítulo 19, verso 25. Diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos verão a Deus, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. A esperança voltou a florescer na vida de Jó. Aleluia. E por fim, ele não desanimou, a esperança floresceu em sua vida. E ao final do livro de Jó, o capítulo 42, ele nos diz, verso 5: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia.
Jó é um grande exemplo para nós de fraqueza do ser humano, de perseverança, de esperança e um grande exemplo de que Deus responde às nossas orações, ainda que no final. Temos mais exemplos de homens fiéis. Hebreus 11. E esse texto, eu gostaria que você acompanhasse comigo, Hebreus 11. A partir do versículo 32 nos diz: E que direi mais? Certamente me faltará tempo necessário para me referir ao que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até mesmo algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Que experiência esses homens viveram. É importante lembrar que o livro de Hebreus foi escrito para um povo que estava desanimando da sua fé. E o autor desta carta, ele vai lembrar aos cristãos, judeus aqui nessa ocasião, desses homens e mulheres que permaneceram fiéis, ainda que em situações de morte, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Homens dos quais o mundo não era digno deles. Eles são um grande exemplo para nós. Agora o capítulo 12 de Hebreus diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desanimando em vossa alma. Temos como maior exemplo de todos, além de Paulo, além de Moisés, Abraão, além de Elias. Sabe o que é impressionante? Eu ouço muitos pregadores querendo estimular a fé dos ouvintes e dizer: lembrem-se de Elias, ele profetizou e disse que durante 3 anos e meio não iria chover. Profetize sobre a vida do seu irmão, profetize. Eles lembram de Moisés que abriu o mar vermelho e dizem: o Senhor irá abrir o mar para você. Eles lembram de Josué, dizendo que Josué andou 7 vezes lá, marchou 7 vezes por Jericó e as muralhas caíram. Somente vitórias. Mas se você ouvir pessoas contarem essas histórias, levantem-se e digam: mas lembre-se também de Policarpo, que morreu em nome de Jesus. Lembre-se também de Estevão, que não foi livrado da morte, ele foi apedrejado. Lembre-nos também de Paulo, que foi decapitado pelos romanos.
Ele sofreu algemas e prisões. Não conte somente as vitórias, mas conte também as derrotas, mas que Cristo foi com eles em cada momento. Em momentos ruins, em momentos de grandes aflições, Deus está conosco como esteve com Estevão. Leia o texto de Estevão, nós lemos. Quando ele foi apedrejado, a Bíblia não diz que ele morreu, ele adormeceu. E antes de morrer, ele viu Jesus assentado à destra de Deus. Lembre-nos dos apóstolos que morreram como mártires da igreja. Eles lembram de Daniel, que não foi devorado pelos leões. Eles lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego, que o fogo não os queimou. E dizem que o quarto homem da fornalha estava com eles. Isso é verdade. Mas também lembre-nos, fale-nos dos homens e mulheres fiéis que estiveram sendo devorados por leões com sua família, com crianças. Em nome de Jesus. Lembre-nos desses homens e mulheres fiéis que suportaram até a morte, para que nós não desfaleçamos em nossa fé. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Eu quero concluir com o exemplo do nosso mestre. Eu quero ler o texto de Isaías 53 com vocês. Isaías 53 tem uma grande lição a nos ensinar. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz em uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza víamos, que havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e o que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses. É extraordinário esse texto. Filipenses, capítulo 2. Revela Deus vindo em busca dos homens. Filipenses 2, 5 diz: tende em vós mesmo o sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, e tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o seu nome.
Sejamos semelhantes a Jesus. Em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. E Ele levou até a morte. Ele perseverou até a morte. E é por isso que nós perseveramos. Não por nossas forças, não porque nós somos fortes ou temos a capacidade de perseverar até o fim. A única verdade que resta aqui hoje é que nós perseveramos porque Ele perseverou por nós. E se Ele perseverou, Ele nos fará perseverar também. Não desista da fé cristã. Ainda que você passe por sofrimentos, ainda que as adversidades batam em sua porta e estejam alojadas lá por um tempo, não desista, não abandone a sua fé. O Senhor Jesus é o nosso maior exemplo de perseverança. Olhe para Ele. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Se nós olharmos para os homens, nós abandonaremos a nossa fé. Essa é uma realidade. Quantos homens extraordinários que foram usados poderosamente por Deus e um dia caíram e levaram multidões com Ele à ruína. Mas se nós estivermos com os nossos olhos fixos em Jesus, nós iremos até o fim. Iremos até o fim. O apóstolo que escreveu, ou melhor, o autor da carta aos Hebreus, ele escreve uma frase que nos constrange. A sairmos, pois, a ele fora do arraial e levarmos a sua vergonha. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, a sua vergonha. Jesus foi ao Gólgota. Ele recebeu uma cruz e Ele promete uma cruz a cada um de nós. Os pregadores modernos lhes oferecerão tronos, eles lhes oferecerão casas, carros e mansões e tudo que há de bom nessa terra. Jesus Cristo oferece-lhe a cruz. Será que nós estamos dispostos a levar a nossa cruz? Para que no final, a recompensa eterna que Ele preparou para nós seja realmente desfrutada por nós. Jesus promete uma cruz. Lembre-se disso. Ele nos promete uma cruz. Cruz significa sofrimento nessa vida. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da cruz. Devemos voltar à cruz e deixar as glórias do homem para aqueles que querem se satisfazer nessa terra. Voltemos à cruz, voltemos à mensagem da cruz. E que hino maravilhoso é aquele, ó como eu amo a mensagem da cruz. Nós cantamos muitas vezes da boca para fora. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, aleluia. Nós amamos a mensagem da cruz, nós queremos a mensagem da cruz, nós queremos o Evangelho da cruz. Eu quero terminar com o versículo de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Se você tem uma caneta, grife esse versículo em sua Bíblia, memorize-o, não se esqueça dele. É a mensagem que Paulo tem aos cristãos. Filipenses 1:29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. Eu
quero orar nessa noite. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai eterno, é em nome do Teu Filho Jesus que nos chegamos a Ti em oração nessa noite. Nós estamos fracos, Senhor, debilitados, as nossas mãos estão trêmulas, os nossos joelhos vacilantes. Dia após dia recebemos propostas para abandonar a nossa fé. As tentações de perto têm nos rodeado, nos oferecendo tudo o que o mundo tem a nos dar, para largarmos a cruz. Senhor, que nós não venhamos a nos envergonhar da Tua cruz. O Senhor levou até o final para nos dar a salvação. Não deixe que nós venhamos a desfalecer em nossa fé, Senhor. Ajuda-nos, fortalece-nos, esse é o nosso clamor. Que possamos chegar até o fim. Não importa como começamos, pouco importa como estamos agora, mas o mais importante é chegarmos ao fim da caminhada cristã como vencedores, como salvos. Senhor, não nos deixe perecer. Não deixe que os passarinhos e as belas flores deste mundo nos atraia. Roube de nós a alegria da nossa salvação. Devolve-nos a alegria do Senhor Jesus, a alegria do Espírito Santo, o regozijo do Evangelho, Senhor. Que estejamos satisfeitos com o Senhor Jesus, o pão da vida. Ó Senhor, em nome de Jesus te suplicamos. O mundo nos oferece outro pão, um pão imediato, um pão que não pode nos saciar, mas o Senhor é o pão da vida que sacia a nossa fome e nos dá a vida eterna, Senhor. Atende o nosso clamor nessa noite. Nós somos fracos e vulneráveis às tentações. Não nos deixe perecer. Esse é o nosso clamor no nome do Seu Filho Jesus. E nenhum mérito temos, somente vergonha, mas nós confiamos nos méritos do Teu Filho Jesus. Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Tão fácil de cantar isso. Se nós cantarmos isso toda vez que nós passarmos por momentos difíceis, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É isso que o Senhor falou conosco nesta noite. Olhe para Jesus. As ondas vão bater de todos os lados, mas com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus na frente. Ele é o meu guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente. Atrás não volto, não volto não. Presbítero Elias estará voltando para o Pará
E hoje nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Eu quero deixar para ele despedir da igreja, dando a bênção apostólica, deixando uma palavra aos irmãos. Eu sei que ele vai já com saudade, e nós também sentimos a falta dele aqui. Mas o amor que nós temos em Cristo Jesus nos une, nos aproxima, irmãos. E nós, quando oramos, parece que ele está do nosso lado. Então nós sentimos a presença dos irmãos. São muito alegres, ele nos alegra. Nós estamos felizes e agradecidos a Deus. Eu quero convidar você a colocar sobre os seus pés e dizer que nós vamos cantar um corinho bonito. Se tiver mais cantor aqui, pega o microfone aqui, Mato Grosso, para me ajudar. Um corinho que fala. Ele fala isso. Eu quero que reflitamos aqui na palavra que ouvimos esta noite. E o corinho diz que sei que foi pago um alto preço, um preço de sangue na cruz do Calvário, para que nós expressarmos a nossa alegria entre os irmãos no mundo aonde nós estivermos. Cante. Eu sei que foi pago um alto preço. Pago um alto preço. É isso mesmo, meu querido. Para que contigo eu fosse o meu irmão. Você pode sair do teu lugar e dar a mão aí à direita, à esquerda. Fecha os corredores aí, por gentileza. Cante isso. Sua vida, ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago. Eu sei que foi pago um alto preço. O sangue de Jesus. Para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Ele pensava em ti, pensava em nós. Aleluia! E nos irá redimi-los por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, Lado a lado, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e quebrando as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. aleluia! Por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força dele, E não basta que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. continue aí, Raul. Continue aí. Você sabe que nos alegra, irmãos, é que ao ouvirmos uma mensagem dessa, genuinamente bíblica, sabemos que a vida cristã é uma vida de desafios e que certamente nós podemos contar com a ajuda de Deus, mas nós também podemos contar com a ajuda das pessoas que estão aos nossos redores. Afinal de contas, você é ser humano, é um homem de carne e osso, ao qual teu pai, o Pai dos céus, te criara. E esta pessoa que está do teu lado é digna do teu amor, é digno do teu cuidado,
é digno das tuas orações, é digno de você carregar pelos braços, porque eu e você sabemos que fora pago um alto preço na cruz do Calvário, por mim e por esta pessoa que está do teu lado. E nós vamos cantar mais uma vez, e nós vamos encerrar esse culto com alegria, porque a palavra que ouvimos aqui esta noite é palavra para nos dar alegria, alegria, alegria naquele que vive e reina para todo sempre. Eu sei que foi Sabemos, pago Deus. alto preço, Cante, querido, com a tua alma. para que contigo eu fosse o meu irmão. Uma igreja forte e unida. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos ia redimir-nos com teu sangue. Oh, aleluia! Lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos a ti que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E por mais que as trevas, militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. aleluia. Glória a Deus. Estenda as suas mãos assim, querido. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo seja contigo, seja com a tua família, seja onde você estiver, para todos sempre. A igreja unida diga uma voz: amém. Aquele abraço na pessoa mais bonita do teu lado e deseja a paz do Senhor.